No evento de lançamento de sua pré-candidatura à presidência da República, Lula deixou o discurso de improviso de lado e seguiu integralmente o que sua equipe de comunicação escreveu. O petista tentava se aproximar do eleitorado evangélico, atacando repetidamente o presidente Jair Bolsonaro e dizendo que ele não é cristão, mas dessa vez usou um tom mais ameno e mudou a postura. Pode até se dizer cristão, mas não tem amor ao próximo. Lula adotou a estratégia de 2018, quando a oposição falava em um falso golpe, disse que Bolsonaro representa um risco para a democracia. O artigo 1º da nossa Constituição enumera os fundamentos do Estado Democrático de Direito. E o primeiro fundamento é justamente a soberania. No entanto, a nossa soberania e a nossa democracia vêm sendo constantemente atacadas pela política irresponsável e criminosa do atual governo. Ele também defendeu os calotes que o BNDES sofreu de países governados pela esquerda e afirmou que a soberania brasileira depende dos laços com regimes ditatoriais presentes na América Latina. O Brasil era um país soberano, respeitado no mundo inteiro, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos. E que, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países pobres, por meio de cooperação, investimento em transferência de tecnologia. Foi o que nós fizemos na nossa querida América Latina e também no nosso querido continente africano. Defender a nossa soberania é defender a integração da América do Sul, da América Latina e do Caribe e fortalecer novamente o Mercosul, a Unasul, a CELAC e os BRICS. Por fim, apesar de exaltar a ex-presidente Dilma e o ex-ministro José Dirceu, Lula voltou a falar que eles não terão espaço em seu eventual governo. Você vai levar a Dilma para o ministério? Você vai levar o Zé Dirceu para o ministério? Você vai levar... Nem eu vou levar e jamais a Dilma caberia no ministério. Mas com você, Zé? Essa parte aí foi a parte que ele falou sem ler. Na verdade, foi a surpresa. Eu nem sabia que o Lula sabia ler, né? E ele leu, foi treinado, leu. Foi um produto eleitoral lançado nesse final de semana, né? Esse produto poderia ser um sabonete, um creme dental ou algo assim. E esse produto é diferente. Veja bem, as cores que apareceram não foram só aquele vermelho duro, agressivo dos comícios tradicionais do PT. Apareceram o amarelo, o azul, o verde por ali e deu uma misturada. Também pelos cantos, antigos tucanos ali meio envergonhados, meio com medo de serem vaiados, mas estavam lá. E o discurso do ex-presidente Lula ali na frente dele, e ele lendo, dando sinais de que treinou muito bem para esse papel novo, para esse novo produto. Mas não convence exatamente pela artificialidade. O Lula está fazendo um discurso, sim, ele dá mensagens ali para o eleitorado tradicional do PT, mas tenta atrair os adversários do presidente Jair Bolsonaro. Ninguém pode ser candidato a nada sem uma proposta, sem uma ideia de governo, apenas com a bandeira esfarrapada e rasgada de que é contra alguém, e esta foi a realidade. Ele deixou de lado também aqueles ataques que eles estavam fazendo ao presidente Jair Bolsonaro sobre questões religiosas, né? E tentou ali explicar, inclusive, a presença que incomoda do vice-presidente dele. O candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, foi ali explicado como a solução que, na verdade, é um sonho de criança do Lula, de representar um leque, uma fatia, algo assim no país. Mas isso não é verdade, né? Sobre Dilma e José Dirceu, veja bem, foi uma maneira de dizer a eles, olha, vocês foram úteis e tal, mas o momento agora impõe um novo debate, até a eleição. Depois da eleição, é claro que os PTs vão tomar conta, de novo, daqui da esplanada dos ministérios e do Palácio do Planalto. Então, foi um show de artificialidade e de discurso banal tentando enganar os eleitores. E o Zé? Essa é a barca do vexame, né? E essa barca do vexame, além dos petistas, dessas almas penadas, dessas criaturas aí de trem fantasma, está contando aí com intelectuais,
agentes econômicos, eles estão aí. A gente está vendo, assistindo com tristeza, né? Alguns até que a gente achava que tinham bons serviços prestados, eles estão na barca do vexame. Você colar no Lula é você estar na barca do vexame. Não tem nenhuma outra leitura possível. Então, um personagem que vem dizer, não, ele não tem amor ao próximo. Amor ao próximo é aquilo pelo qual ele foi condenado? Assaltar o país? Assaltar essa Petrobras, que agora não baixa o preço porque está pagando dívida? Diz que está pagando dívida? Isso é amor ao próximo? Amor ao próximo é você mandar a sua militância, né, os seus bajuladores irem intimidar deputados, parlamentares, representantes do povo. Vamos tirar a tranquilidade deles e das suas famílias. Não foi o Lula que disse isso, não? Ele disse de improviso, né? Então, agora, depois de tanta besteira falada, né, ele se supera, colocaram um roteiro para ele ler, né? Ele ficou ali todo justinho e tal, mas o roteirista é pior ainda do que ele. Então, vem falar dessa questão, como é que, no texto escrito, né, se é num jorro de bobagem do Lula, você ainda pensa, né? Bom, ele não refletiu. Mas como é que você bota num roteiro essa alusão a sistemas de governo autoritários, ditatoriais, com os quais o Lula flertou, aos quais o Lula sujeitou a sociedade brasileira, o poder público, o Estado brasileiro, como Namíbia, como Angola, como Venezuela, como Cuba, com parcerias que várias delas viraram processo judicial e caso de polícia, aproveitando o autoritarismo para tentar se locupletar. Então, esse personagem, a gente não devia nem estar falando dele, né? Quer dizer, a gente agora tem que falar porque ele foi descondenado e é candidato. Mas, num processo mais ou menos saudável, a gente não devia nem estar falando dele. Mas se está falando, o mais importante a assinalar é o seguinte: esta é a barca do vexame. Todos aqueles que estão associados a esse personagem hoje não têm vergonha na cara. Querem fingir que não sabem o que ele fez, querem fingir que isso aí pode ser uma alternativa democrática e estão mostrando todo o seu cinismo e toda a sua prepotência em relação à política brasileira. Ana, 3 minutos. O Lula, quando abre a boca para falar qualquer coisa, né, nós já levantamos aí os cabelos, porque nós sabemos muito bem que vem mentira por aí. Agora, a palavra cristão na boca do Lula é de uma ofensa inacreditável. Ele ousar dizer que cristão isso ou cristão aquilo, ele que defende a legalização do aborto, o assassinato de bebês no ventre de suas mães. Senhor Lula, Jesus Cristo foi adorado no ventre da mãe e ele defende a legalização do aborto como política pública de saúde e ele pretende, sim, legislar essa atrocidade através de ministros ativistas do STF. Então, ele abrir a boca para falar a palavra cristão, não dá. Cristão que apoia Lula e apoia essa atrocidade, o assassinato de bebês no ventre de suas mães, não dá para acreditar. Ele fala em processo, no progresso da América Latina, no progresso do continente africano. Ele esqueceu de colocar a palavra ditaduras, né? O progresso das ditaduras na América Latina e das ditaduras no continente africano, porque foi exatamente com essas ditaduras que Lula estava sentado no sofá. Fica aqui também uma pergunta, Vitor, né? Endereçada aí ao senhor ministro Fachin, ao TSE, se vocês já se pronunciaram em relação à campanha antecipada da Daniela Mercury para o Lula, campanha paga com dinheiro de impostos, com dinheiro do pagador de impostos de São Paulo. O senhor vai continuar nesse silêncio, TSE e ministro Fachin? Sobre o Lula, falou, né? Tentou colocar ali uma vestimenta verde atrás, mas mais uma vez, né? Falou num ambiente controlado, falou, saiu na time, mas sair às ruas que é bom, até agora, nada.
Para a gente fechar, Mota, 40 segundos. Esse discurso de Lula é uma peça de marketing que beira o ridículo, né? O Lula vestido de conservador, a futura esposa dele vestida de conservadora, fazendo declaração de amor, tocaram o hino nacional, projetaram até bandeira brasileira, bandeira nacional no telão. Eu confesso que eu fiquei com o coração na mão. Eu fiquei com medo do Lula pegar o microfone e dizer: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.